Bom, eu vou estar falando agora, né, da função da glândula mista, né? Vou estar falando do que é glândula mista para a gente posteriormente estar falando de uma das principais glândulas mistas, né, do nosso corpo, né, que é o pâncreas. E aí eu vou estar falando assim de forma rápida da insulina, da função da insulina e do glucagon. Bom, a glândula mista, né, como a gente já havia falado anteriormente, nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho da função da glândula mista para vocês poderem entender, né, melhor. A glândula mista, ela tem esse nome porque ela vai ter as duas porções, a porção endócrina e a porção exócrina. E como exemplo clássico de glândula mista, a gente tem o famoso pâncreas, né? Então, o pâncreas, vou explicar um pouquinho, né? Vou explicar primeiro, né, da porção exócrina do pâncreas, para posteriormente eu estar explicando para vocês sobre a porção endócrina do pâncreas, tá? Então, a porção exócrina do pâncreas, o pâncreas ele vai sintetizar, vai produzir o que a gente conhece como sendo suco pancreático. Esse suco pancreático, ele vai agir lá no nosso sistema digestório. De que forma? Auxiliando e produzindo enzimas, né, que são de vital importância para o funcionamento e para a digestão dos nossos alimentos que a gente consome, tá? Então, o pâncreas, na sua porção exócrina, vai produzir o que a gente conhece como sendo suco pancreático, que vai agir lá no nosso sistema digestório, tá? Agora, a porção endócrina do pâncreas vai sintetizar dois hormônios, no caso, aí a gente vai ter como exemplo, né, como eu falei do pâncreas, né, então o pâncreas na porção endócrina, ele vai sintetizar dois hormônios que são essenciais por manter equilibrados a quantidade de glicose, tanto no nosso sangue quanto nas nossas células, tá? E aí a porção endócrina do pâncreas, né, que vai sintetizar os hormônios insulina e glucagon, tá? Sendo que a insulina e o glucagon são hormônios que vão atuar de forma antagônica. O que é o antagonismo? De forma oposta. Então é como se você pegasse, por exemplo, uma via expressa, uma rua de mão dupla, né? Sendo que a insulina, vamos supor, é aquele sentido da rua, né? Nesse sentido, digamos assim, né, para frente, e o glucagon, né, viesse, né, no sentido oposto da insulina. Por isso que são hormônios que trabalham de forma opostas ou antagônica, né? Falando um pouquinho da porção endócrina do pâncreas, que vai sintetizar o hormônio insulina, tá? Então eu vou falar um pouquinho da função da insulina, para posteriormente eu estar falando sobre a função do hormônio glucagon, tá? A insulina, ela é um hormônio sintetizado na porção endócrina do pâncreas, né? Que vai ter como função o quê? A insulina vai ter a função de retirar a glicose do nosso sangue e inserir essa glicose nas nossas células, tá? De que forma? Então aqui eu fiz uma legendazinha, né? Eu fiz aqui, ó. Se eu consigo chegar mais perto, vocês poderem entender. Então aqui, ó, eu fiz, ó, a corrente sanguínea, tá? E de pretinho eu fiz o caminhão sendo representado pela insulina, né? Então é como se a insulina fosse o quê? Um veículo de transporte, fosse um caminhão. Aqui eu botei caminhão. Então a insulina, né, é o nosso caminhãozinho. E esse caminhão vai transportar o que para dentro da célula? A glicose que eu fiz de triângulozinho, tá? Então a insulina vai ter puramente, classicamente, a função de tirar a glicose do meu sangue e colocar essa glicose na nossa célula, tá? De que forma? Então eu desenhei aqui, ó, a insulina é o caminhão, e em cima da insulina eu tenho a molécula de glicose. Então a insulina, ó, vai levar a molécula de glicose para dentro da nossa célula. Nós precisamos de glicose dentro da célula? Com certeza. Né? Quanto mais atividade, né, aquela célula do nosso corpo desempenhar, por exemplo, uma célula como o espermatozoide, né, que precisa de grande motilidade para poder fecundar o óvulo, né, por exemplo, os nossos neurônios, né, células de intensa atividade no nosso corpo, elas vão demandar de mais energia, né, ou seja, de glicose, né, quando a pessoa está fazendo uma atividade física, né, o corpo está sendo submetido, né, a uma musculação, por exemplo, as células musculares, os miócitos, precisam, né, de bastante glicose, né? E aí, no caso, a insulina, ela vai ter essa função
de tirar a glicose do nosso sangue e inserir a glicose nas nossas células, tá? E o glucagon, prof, o glucagon vai fazer o contrário, por isso que eu falei que é forma oposta. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para vocês poderem entender. O glucagon, aqui, ó, peraí. O que ele vai fazer? O glucagon vai fazer o seguinte, ó. Ele vai, no caso aqui eu fiz o fígado, tá? Não sei desenhar, né? Então aqui eu fiz o fígado e dentre uma das funções, né, determinadas executadas pelo fígado, que ele tem milhares e milhares de funções, dentre uma delas, né, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar glicose no formato de glicogênio. O que eu quero dizer com isso? Todo o nosso corpo, ele precisa o quê? A primeira fonte de energia que o nosso corpo vai demandar, vai precisar, vai ser a glicose, né? Sendo que o nosso corpo, gente, ele não utiliza a energia total. Sempre a gente trabalha em cima de reserva, né? E um dos órgãos, né, responsáveis por manter uma reserva, né, de energia, só que no caso no formato de glicogênio, vai ser o fígado. E aí o fígado, né, uma glândula, né, bem importante também, ele vai armazenar glicose, só que no formato de glicogênio. Aí se vocês quiserem até colocar no status do WhatsApp, para vocês não esquecerem, eu costumo brincar assim com meus alunos, né, falar para eles colocarem isso, que aí o aluno geralmente não esquece. Então se vocês quiserem colocar no status do WhatsApp de vocês assim, glicose, hashtag glicogênio, né, fígado, aí vocês vão entender que a glicose, né, ela tá armazenada no fígado no formato de glicogênio, tá? Então, o fígado armazena a glicose no formato de glicogênio e o glucagon aqui, ó, que eu fiz aqui como sendo também um caminhão, né? Deixa eu chegar aqui mais próximo. Aqui, ó. O glucagon, que eu fiz aqui o caminhãozinho, né? E aqui em cima de rosinha eu fiz a glicose, que a gente sabe que a gente chama de glicogênio por estar no fígado, né? O que o glucagon vai fazer? Vai tirar essa glicose no formato de glicogênio do fígado e inserir essa glicose na nossa corrente sanguínea. Ou seja, como eu falei anteriormente, insulina e glucagon são hormônios que trabalham de forma antagônica. Por quê? Enquanto a insulina retira a glicose do sangue e coloca essa glicose na célula, o que o glucagon vai fazer? Vai pegar a glicose que ficou armazenada lá no formato de glicogênio no fígado e vai inserir essa glicose dentro do meu sangue. Então, um tira do sangue e coloca na célula, o outro pega do fígado essa glicose no formato de glicogênio, né, no caso do glucagon, e insere no nosso sangue, tá? Então, eu tentei explicar de forma sucinta, né, para o vídeo não ficar tão extenso, né, e não é nem para não ficar extenso, para ficar uma forma mais assim, eu acho que ilustrativa, né, que a intenção é que vocês possam entender e rever alguns conceitos que vocês até então podem já ter visto, né, a nível de conteúdo ligado a essa parte de tecido, né? Então, eu procurei explicar para vocês essa porção, né, essa glândula mista que é o pâncreas, né? Aí eu falei da porção exócrina dele, que vai sintetizar o suco pancreático, e a porção endócrina do pâncreas vai produzir os hormônios insulina e glucagon, que são hormônios que trabalham de forma antagônica, ou seja, enquanto a insulina retira a glicose do sangue e coloca na célula, o glucagon vai pegar a glicose no formato de glicogênio do fígado e inserir essa glicose no nosso sangue. Como eu falei anteriormente, né, o nosso corpo ele é movido graças à energia, né? E a primeira fonte de energia utilizada, uma das primeiras pelo nosso corpo, é a famosa glicose. E aí vocês sabem que a glicose ela é conhecida como glicídios, carboidratos, né? E aí não é só o doce que a gente come, né, que é a glicose, né, que contém glicose. As massas, né, macarrão, arroz, né, esses carboidratos são convertidos no nosso corpo em glicose. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Posteriormente eu vou estar falando de tecido conjuntivo e de tecido adiposo, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!